E aí, gente, beleza? Joia, né? Então, gente, o vídeo de hoje o que vai ser? A gente vai estar mostrando aí, ó, a conclusão desse pé de coluna aqui, ó, que me deu muito trabalho aí desde o início aí, mas a gente chegou num resultado interessante aí, bem legal, conseguimos alinhar a porta. E é o seguinte, gente, a gente vai mostrar o processo, como a gente chegou naquele resultado, e a gente vai falar um pouco aí sobre processo de solda, tá, gente? Eu não vou falar sobre máquina, porque todo mundo aí que já segue a gente já sabe as máquinas que a gente usa, a marca das máquinas que a gente usa. Então é só para esclarecer, a gente vai falar sobre processo, que muita gente pediu para estar falando sobre isso, qual que é o processo de solda melhor, que mais se desenvolve, que é mais volátil aí na funilaria aí, tá bom, gente? Aí eu vou explicar para vocês o que eu acho, da minha opinião, tá? É a minha opinião. E é um vídeo aí, é um conteúdo que muita gente pede e eu resolvi fazer assim agora. Toda dúvida a gente passa a fazer um conteúdo aí e tá tirando a dúvida de vocês aí, tá bom? Então vamos seguir aí, mostrar para vocês aí como que a gente chegou no resultado e falar um pouco sobre isso no final, tá, gente? Então quem quiser ver só a parte da ação, a parte aí dos resultados da funilaria, beleza, né? Mas no final, quem tiver interesse, quem quiser escutar um pouco mais sobre os processos de solda, tá? A gente vai deixar para o final aí e mostrar para vocês aí, tá bom? Então quem tiver uma dúvida, espero vocês lá no final do vídeo, tá bom? Então vamos lá e vamos botar para quebrar aqui. Então, gente, é isso aí, ó, tá? Para quem não conhece, eu vou estar mostrando aí para vocês verem aqui o que é o pé de coluna desse carro. Tá vendo? Ele tem como é que eu vou dizer, uma estrutura, tá? Uma estrutura com uma chapa de 4,5 mm, que a gente mediu aqui, ó, tá? Então, é praticamente uma como é que eu vou dizer, né? Uma barra de ferro. A capa, isso aqui só trabalha como uma capa. Ela vai auxiliar aqui, né? Claro, dá o acabamento, tá vendo? Porém, não é ela que sustenta a coluna do carro. Isso aqui é simplesmente um painel.
Então o que a gente fez? Isso aqui eu cortei na época que eu precisei corrigir nos outros vídeos aí, né? Quem quiser olhar aí tem. Eu precisei de cortar para corrigir, para refazer essa parte aqui, né? Então assim, uma parte que eu preciso de cortar. Aqui eu não vou dar mais acabamento, não tem necessidade. A gente soldou aqui, eu desbastei um pouquinho aqui só para não esbarrar aqui, tá? Mas não tem necessidade. Então a gente jogou o Wash Primer aqui, agora a gente vai jogar um primer e fechar essa coluna aí. Ou seja, gente, para quem não conhece, o que sustenta essa coluna A é essa alma de aço que tem aqui dentro aqui, ó. Tá vendo? Então é uma alma muito forte, muito bem dimensionada aí para o padrão e para a dimensão do carro aí, tá? Então a gente soldou ela por dentro, soldamos por aqui, unimos ela aqui e soldamos ela por dentro da coluna aqui que tem acesso. Então já está tudo com o Wash Primer aí. Então agora jogar um primer e começar a soldar essa peça no lugar aí. Vou fazer alguns reparos pequenos aqui, né, nessa peça e voltar com a mesma peça original para o lugar. Essa aqui não foi necessário refazer igual as outras. Tá vendo?
Então, gente, é isso aí. O resultado final é esse aí, ó. E o que é que a gente pode estar falando? Tá? Primeiro, essa coloração azulada aqui, gente, é o fosfatizante que a gente passa. É uma dúvida frequente aí, tá, gente? Eu passo fosfatizante, eu deixo ele agir aí mais ou menos aí uns 10 minutos, né, Larissa? Para ele fazer a ação dele, fazer a limpeza de descontaminação, e logo em seguida eu já passo o thinner de limpeza, tá? Passo o thinner de limpeza e elimino ele da lata. Então dá para vocês verem aí que dura muito tempo, fica, né, bastante tempo aí exposto aí e não tem problema não, tá? Então não fica deixando isso aqui agir por um tempo indeterminado não, porque senão vai criando uma craca, vai criando uma crosta no carro aí que não, depois é chato para limpar, tá? Então é por isso que ele tem essa coloração aí, mais azulada aí. Não sei se é essa a impressão que tem no vídeo, né? Mas dá uma coloração meio azulada, tá bom? Então a primeira dúvida aí, tá bom? Então o que acontece? Vocês viram aqui, gente, o processo que a gente usou aqui para soldar a parte interna aqui, que como eu disse no vídeo aí, é uma estrutura aí que tem uma chapa de 4,5 mm. Então a gente soldou com a MIG, tá? Ponteamento a gente fez aí com a MIG, igual vocês acompanharam aí. E resta dizer, como eu disse aí, eu não sei se eu falei no meio do vídeo, que é uma peça que a gente aproveitou. É uma peça que estava no carro em boas condições e a gente aproveitou. Então, o meu interesse aqui de estar mostrando para vocês é o seguinte: no ponteamento, gente, no ponteamento é muito melhor. A gente fala ponteamento, mas é abotoadura, qualquer coisa do tipo aí, tá? Que cada um tem uma linguagem. Então, é sempre interessante fazer com a MIG. Ela é mais rápida, ela é mais fácil, tá? Mas seria possível fazer aqui com a MIG também? Com certeza seria, gente. Mas a gente tem aí a solda TIG, tá? E a solda TIG, ela traz uma versatilidade aí bem interessante. É uma solda mais flexível, é uma solda com o desbaste dela é melhor, entendeu? De se fazer. Então, o que eu quero explicar aqui é o seguinte, gente. Quando a gente remove uma peça, por exemplo, a gente vai cortar uma coluna dessa aqui, geralmente a gente usa esses disquinhos aí de corte, tá? Esses disquinhos a gente sempre usa o mais fino, ele tem 1 milímetro de espessura. Mas não quer dizer que ele tem 1 milímetro de espessura, que você cortando vai ficar 1 milímetro de espessura lá não, tá? Ele costuma, em situações aí, ó, ele alcança até 1,5 milímetro, tá? O corte que é feito com esse disco. E dependendo da angulação que você faz, você costuma deixar até um pouco mais largo do que 1,5, tá? Porque às vezes ele começa a cortar em ângulo assim, ele abre até muito mais, igual aconteceu aqui dos dois lados aqui, tá? Então cria-se o quê? Cria-se um espaço, um gap, tá? Cria-se aí uma situação que muita gente acha que não tem jeito de preencher, tá? Então, qual que era o interesse meu aqui? Pegar esse pé de coluna e colocar uma tirinha de chapa para depois eu ajustar, depois fazer aquele trabalho tudo, tá? Não, é possível soldar assim. Vocês podem ver, ó, que foi soldado direto com a TIG, não tem nenhum tipo de porosidade, tá? Um gap aí de aproximadamente 1,5 milímetro, tá? Não estou dizendo que isso é certo, só estou mostrando que é possível fazer. Basta treino, tá? E habilidade que a gente consegue fazer, entendeu? Então, não é dizer que isso aqui está correto. Quanto mais, como se diz, mais justo a sua peça ficar, mais rápido você solda. Depois vocês perceberem aí, ó, a largura do cordão de solda ele ficou um pouco maior e mais alto. Então requer um tempo maior, uma habilidade maior para estar fechando esse gap aqui de aproximadamente 1,5 milímetro, tá? Então só estou mostrando para vocês que é possível. Daria para soldar com a MIG? Daria, mas aqui eu prefiro, a minha preferência, a preferência de Larissa é fazer com a TIG, tá? Mas a MIG daria para fazer também. Só que o desbaste aqui ia ficar muito difícil, um lugar muito ruim, muita quina. E com a TIG a gente consegue fazer um desbaste mais rápido, tira material com mais eficácia e traz esse resultado aí. Tá bom, gente? Então não confundam não, tá? Não é que é certo fazer isso. Eu estou dizendo que é possível, dá para fazer, principalmente numa peça dessa daqui, ó, que o reforço mesmo interno é que manda. Isso aqui é só uma capa, entendeu? Se eu fizesse um pé de coluna desse, eu nunca deixaria um gap aqui de 1,5 para soldar. Eu deixaria ele justinho, sendo assim fazer uma solda mais fina, uma solda
mais rápida e mais precisa. Precisa não, né? Precisa todas as duas ficariam. Mas assim, eu ganharia um pouco mais de rapidez para fazer. Mas aí, tá vendo? Uma peça perfeita, tudo desbastado, tudo já no jeito. E é isso aí, tá bom? Acho que o resultado ficou legal, a gente já instalou a porta, é só porque eu tirei a dobradiça aqui, mas já instalamos a porta e conseguimos, né, de verdade agora, ajustar a porta como deveria ir, tá bom, gente? Então esse aí é o conteúdo de solda que eu falei, né, o conteúdo do trabalho que a gente fez aí. Agora, quem quiser escutar um pouco sobre o processo de solda aí, a gente vai explicar para vocês aí, tá bom? Então quem quiser, continua aí e vamos falar um pouco sobre solda agora, tá bom? Então vamos lá. Então, gente, tá aí o equipamento que a gente usa, todo mundo já está cansado de ver essas máquinas funcionando, são de excelente qualidade, assino embaixo e os links estão sempre na descrição aí. Quem quiser conhecer os produtos aí da Smarter, é só entrar lá que está sempre na descrição, né, dos vídeos aí, tá bom? Então o que eu vou falar? Vou falar um pouco dessa máquina aqui, ó. O que acontece, gente? A funilaria hoje, por exemplo, para quem trabalha em reparação automotiva, reparação de carros atualizados, para carros assim, né, normal do dia a dia aí, que a gente, para quem atende seguradora, né, para quem atende uma oficina aí, normal. A gente fala normal não é porque a gente é doido, não. Normal é porque é um trabalho convencional, né, convencional aí. Sempre a MIG vai estar disparada na frente aí, tá? Por quê que a MIG vai estar sempre em primeiro lugar? Porque geralmente é troca de peça, troca de painéis, troca por exemplo, de uma caixa de ar, de uma folha de teto, entendeu? Um painel frontal, um painel lateral. Então, geralmente é ponteado, entendeu, gente? Então, a solda MIG é a melhor que tem para estar executando, na minha opinião, tá, gente? Na minha opinião, porque traz mais rapidez, entendeu? Você corta ali nos pontos, ajusta a peça, coloca no lugar, faz os pontos aí, bacana, tá? E espaçado dentro do ponteamento padrão que tem que ser, tá? Não vai promover muito aquecimento e vai ficar top, tá? Mas no nosso segmento, gente, é interessante você estar aí procurando mais, igual pra gente, pra eu assim que sou mais antigo, que eu aprendi a trabalhar com maçarico, é muito interessante. Quem quiser e tiver a oportunidade, explorar um pouco essa máquina aí, o processo TIG. Essa TIG nossa aqui, gente, é a mais simples que a Smarter tem. É a máquina de entrada deles, tá? Não tem muito recurso, tá vendo? Só tem um pós-gás aqui e o regulador de amperagem, tá vendo? Mas é uma máquina de alta frequência. Alta frequência, o que é? É quando você aciona o gatilho, ela já entra em funcionamento. Não é aquela de ficar riscando o tungstênio na chapa e nem aquela famosa tocha seca, né? Você tem que abrir e deixar o gás tocando direto. Essa daqui não, essa aqui ela só libera o gás quando você aperta o gatilho. Isso para quem, tá? Para quem é leigo e não sabe o que é uma alta frequência e um processo de tocha seca, tá? Então, o que aconteceu? Como eu acabei de falar com vocês aqui agora, tá? É uma máquina simples, é uma máquina que traz uma performance muito legal pra gente e dentro da funilaria e artesanal, ela é muito interessante. Ela substitui com louvor aí o maçarico, tá? Esperem, tá? Antes que alguém, amante dos maçarico aí, reclame, fiquem tranquilos que eu vou falar sobre maçarico também, tá? Então, mas o que aconteceu no mercado de solda? Aconteceu no mercado de solda é o seguinte, gente. A MIG era uma máquina mais em conta do que se você ter uma TIG, tá? As TIGs antes eram máquinas mais complexas, máquinas maiores, tá? E com a popularização da MIG, entendeu? Todo mundo foi para a MIG, porque o processo TIG é praticamente o mesmo processo do maçarico. Então maçarico era difícil a gente ensinar alguém a entender o que era um ponto de fusão, como que era soldar com maçarico, sabe? Unir uma chapa, ter uma solda resistente, uma solda aí de confiança.
Então, a mesma coisa é a TIG. Então, a TIG ela requer o quê? Ela requer mais atenção e mais entendimento dentro do que tem que ser. Agora, a MIG não. A MIG é uma solda pronta. A solda você chegou, fez uma limpeza bacana, regulou ela direitinho. Nesse caso aqui, melhor ainda. Isso aqui você só regula a amperagem e a máquina já está pronta para trabalhar. Chegou, ponteou, beleza, gente. Entendeu? Então, é uma máquina que popularizou nas oficinas. Então, a maioria usa MIG. E com isso, o que aconteceu? A MIG, ela aumentou muito de preço, tá? Porque a demanda, a busca para essas máquinas aumentou bastante. E a TIG, né, com isso ficou lá atrás. Então, hoje é uma máquina que vale muito a pena, custo-benefício dela e o resultado que ela traz, tá? Então, é bem interessante aí a pessoa ter os dois sistemas de solda aí, os dois processos de solda, que vocês vão ver o quanto é interessante aí entender o que é o processo TIG, tá? Então, dito isso, o que eu vou dizer para vocês? Muita gente tá falando aí que eu abandonei o maçarico, muita gente tá dizendo aí que, né, que agora eu fiquei Nutella, que eu tô usando só MIG e TIG, mas não é não, gente. O maçarico, ele é muito presente na oficina de restauração, tá? Inclusive essa semana mesmo a gente tava mexendo nesse capô, fazendo encolhimento. A gente fazendo encolhimento de chapa no meio ali, ó. O que salvou a gente aí foi o maçarico. Ah, mas dá para fazer com a TIG? Dá para fazer. Mas com o maçarico é bem mais eficiente, bem mais rápido e traz um resultado bem bacana. Para quem é treinado em encolhimento de chapa aí, sabe muito bem como que o maçarico ele é muito útil aí. Mas eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa básica. Dá um tempo ou vamos lá mostrar o maçarico? Dá para ir, né? Dá. Então, gente, tá aqui o maçarico aqui, ó. Não vendi, não desfiz, tá aí, ó. Tá? Então aí. O processo dessa solda é isso aí, gente. Para quem não conhece, tá? Aqui tá o acetileno, é um gás combustível. Esse aqui é o oxigênio, entendeu? É o que faz a mistura da solda aí para fazer o caldeamento e a solda aí, tá? Então é a mistura de oxigênio com acetileno aí que faz a fusão do metal. Então dá para ver, gente. É um equipamento pesado, um equipamento grande, difícil de ficar manuseando. Você usa duas garrafas, olha bem para vocês verem. Usa 2 manômetros, entendeu? Eu vou falar de valores aqui de hoje. O que hoje está custando a recarga de um acetileno e de um oxigênio, tá? Isso é oxigênio industrial. Então, você vê, o acetileno hoje, uma carga dessa aqui hoje, fica em R$410 na minha região, entendeu? R$410. Uma carga de oxigênio, 180, ou seja, 590, praticamente R$600 para você fazer uma carga de um aparelho de solda desse. Como ele é muito pesado, você tem que fazer o quê? Tem que ter muita mangueira. Você vai gastar com mangueira, vai gastar com 2 manômetros, entendeu? Válvulas de segurança. Então, quer dizer, é um equipamento muito caro e difícil de manusear. Então, eu estou falando os valores para vocês aí, ó, porque você olha hoje o argônio, hoje o que está custando? Um argônio de 10 metros, que a gente usa ali no processo TIG. Está custando em média R$280. Então, a solda é boa, excelente, maravilhosa, mas o custo dessa solda hoje ficou alto, entendeu? Então é um custo muito pesado, é um equipamento pesado de manusear, entendeu? Então é por isso que a gente opta pelo outro processo. Ele é bem mais leve, mais versátil e um negócio assim que te traz um resultado mais rápido. Se você tem menos custo dentro de uma empresa, mas você consegue entregar um trabalho competitivo. Você pode ter um valor melhor, pode ter como é que se diz, né? Para o próprio cliente, ele vai ter um gasto menor com solda. Igual os carros que a gente sempre mexe aí. Para quem dá um pontinho uma hora ou outra, tá tranquilo. Mas como quem segue a gente, vê a quantidade que a gente trabalha com solda aí, ó, se a gente estivesse usando maçarico aqui, para tudo, tá? Não ia ser fácil aí não. O valor ia aumentar muito aí no orçamento por causa do custo da solda.
além de você estar adquirindo 2 garrafas, 2 manômetros e tudo isso que vocês estão vendo aí, tá vendo? Válvula de segurança no manômetro, válvula de segurança na caneta, além de estar comprando caneta, os insumos dessa solda é bem maior e bem mais caro. Tá? Manutenção tem que estar em dia. Manutenção tem que estar perfeita, igual minha mangueira mesmo. Olha, você vê, isso aqui já passou da hora de trocar. É por isso que eu estou deixando ele mais quieto aí. Aí é quem diga que o gerador de carbureto aí, a carbureteira antiga aí, ó, pode comprar quilo de carbureto e fazer aos poucos. Gente, eu trabalhei, a primeira oficina que eu trabalhei com solda, tinha uma carbureteira e ela ficava dentro lá, numa parte perto do banheiro. Quando a gente ia no banheiro, a gente ficava escutando só aqueles barulhos, blup, 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 aquele negócio assim. Quem já trabalhou perto de carbureteira sabe o que é. Aquilo dá um pavor na gente, que sinceramente, hoje existe, não sei se ainda existe, tem os geradores de acetileno aí, que são automáticos, tá? Então, não sei se ainda existe para venda e tudo, mas eu não aconselho. Aí vem o PPU, aquelas garrafas de 1 metro cúbico, não tem autonomia. Quem mexe com muita solda não tem autonomia. Acaba rápido, o valor é alto da recarga e também para quem tem alta produção igual a gente aqui, não vale a pena, tá bom? Então é por isso que ele está aqui, a gente usa quando precisa, mas ele está aqui quietinho aqui, descansando bastante, porque hoje existem processos mais rápidos, mais econômicos aí e que desgastam menos a gente aí, tá bom? Porque os gases aqui, também com a queima aqui do acetileno, ele é bem poluente, a fumaça também prejudica a gente bastante, tá? E tudo isso a gente ganha aí. Em tudo isso a gente ganha. Na recarga, no peso, na manutenção e tudo mais. E na saúde. Na saúde principalmente. Mas deixa ele quietinho aqui. Né? Desfazer dele a gente não vai, né? Não desfaz não, deixa ele quieto aí. Tá bom? Quem mexe na funilaria artesanal e sabe que ele é muito importante. Tá bom? Então é isso aí, gente. Acho que ficou bem esclarecido. Quem puder, dá uma olhadinha aí, procure aí conhecer um pouco mais, porque isso aqui, gente, era tudo. A gente tá falando ali em solda abotoadura, solda corrida, tudo mais, mas na época, abotoadura, solda corrida, tudo era com esse aqui, ó, tá? Era esse aqui que era o dono que reinava aí na oficina aí, tá bom? Então com esse aqui a gente fazia tudo. Agora as coisas evoluem, o que a gente tem que fazer? Aproveitar o que tem de bom e as oportunidades que estão aí pra gente, tá bom? Porque o conforto para quem está trabalhando manda muito e faz muita diferença aí pra gente aí, tá bom? Então é isso aí. Já falei dele, deixa ele quietinho aqui. E para quem tiver mais alguma dúvida aí sobre as máquinas, sobre, como eu disse, né, sobre os equipamentos, tem tudo aí, vocês entram lá na descrição, né, Larissa? Sempre vai ter lá tem a ficha técnica link, dessas máquinas, ficha técnica, tem tudo que vocês precisam saber, tá? Aí vocês vão conhecer e ver aí os equipamentos que eles têm aí. E é assim que tem que ser, tá bom? E falar a verdade. Qualquer dúvida, né? Deixa aí nos comentários aí as dúvidas que a gente vai respondendo. O que for fácil a gente responde, o que não for a gente faz um vídeo e explica com mais clareza aí para vocês, tá bom? Então vamos lá, né? Já falei bastante, falei demais, mas é necessário, é bom porque pouca gente fala desse processo aqui, porque demonizaram muito. E em uma outra hora, num outro vídeo eu vou falar com vocês aí o que é de verdade aí, por que falaram tão mal dessa solda aí, por que demonizaram tanto essa solda aí, tá bom? Então no próximo vídeo eu vou falar, porque esse aí já ficou longo, né, Larissa? No próximo vídeo eu falo com vocês aí, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.